Então, quando a gente fala de objeção de venda ou objeção de argumentos de venda, eu volto um pouquinho antes, que eu falo assim, ó, primeiro, o paciente ele tem que ter uma experiência boa desde o começo. Então, por exemplo, isso vai facilitar o trabalho da venda lá no final. O que eu quero dizer com isso? Desde um anúncio, né, se o anúncio estiver coerente, com uma imagem boa, aí ele olhando uma imagem da clínica, enfim, ele começa a criar na cabeça dele uma experiência, ou uma imagem, pô, essa clínica pode ser legal porque está num bairro bom, porque está organizada, está limpa, tem uma marca, enfim. Então começa lá da boca do funil, né, lá da experiência do paciente no marketing, no conceito da marca, enfim, ali você começa a formar na cabeça do paciente uma experiência. Aí a gente vai descendo. A hora que o paciente entra em contato, liga na clínica, liga para a secretária, ele também tem que ter uma experiência boa, né? Eu falo assim, a secretária tem que tratar a pessoa bem, ser atenciosa, explicar tudo para ele antes, ponto da clínica, se tem estacionamento, se não tem, facilidade, enfim, começar daí a experiência. Então a gente chama de ciclo de experiência do paciente. Só que assim, lembrando que a pergunta é sobre objeção, só que mesmo a objeção, ela tem que ser tratada dentro do ciclo de experiência, porque quanto mais experiência em cada canal, em cada ponto de contato que o paciente tem que ter, ele tem que ter uma experiência positiva. Então, desde a ligação pelo telefone, ele chegou na clínica. Ele chegou, estacionou o carro onde a secretária falou, a recepcionista falou, ou ele veio de Uber, ou ele veio de ônibus, que seja, mas a gente já começou a ajudar ele ali. Ele chegou na recepção, é a mesma coisa, a clínica tem que estar limpa, tem que estar, né, bem organizada, a clínica precisa estar, né, com cheiro, a gente às vezes tem clínicas com cheiro agradável também, porque o paciente ele chega com adrenalina e com medo já, né, para fazer tratamento. Então, uma música ambiente legal, aí sim a secretária, a recepcionista, ela levanta, chama o paciente pelo nome, posiciona ele na cadeira, tudo isso são experiências. Então, a gente precisa diminuir um pouco o medo e a adrenalina do paciente ali, já na recepção, e sempre mostrando para ele a clínica, mostrando a estrutura, para ele ir ganhando confiança. Feito isso, ele vai para a sala de avaliação. O que a gente, né, faz na Hub, o que a gente indica é que o dentista saia da sala dele, levante, chame o paciente pelo nome lá na recepção. Aí também mostra para ele, falar, a nossa estrutura da clínica é uma clínica organizada. Então, assim, precisa ver se os dentistas, né, e os donos de clínicas também que não estão em franquia, se eles estão fazendo todo esse ciclo de experiência. Isso é muito importante. Feito isso, o dentista também, a hora que ele senta na avaliação, o dentista tem que passar confiança, autoridade, mostrar para ele como que funciona, né, o tratamento, começando a diminuir a dor, né, a dor emocional dele, não a dor física, eu falo, né? Então, ali na cadeira, o dentista já começa ganhando a confiança do paciente, perguntando sobre a vida dele, se ele tem filho, se ele trabalha, até o paciente soltar. O que a gente fala assim, quanto mais o paciente fala, mais confiança ele vai tendo no dentista. Então isso é um indicador, né, de que as chances de fechar acabam sendo maior. Passando isso, o dentista vai sentar na cadeira, faz a avaliação, fez a avaliação, tudo que o paciente precisa, dentro do que ele precisa, né, nada a mais ou a menos, tudo que o paciente realmente precisa para voltar a sorrir com confiança, qualidade, enfim, aí sim ele volta e vai para a negociação. Feito esse ciclo, as chances vão aumentando em cada fase do paciente fechar e as objeções vão diminuindo, né? Então o paciente sentou ali na cadeira, já para negociar, ele já está mais confiante, então o sim pode vir melhor. Aí o que acontece? O paciente normalmente de tratamentos altos, está acima de 5, 10, 20 mil reais, o paciente ele já ganhou a confiança, aí onde esbarra? Normalmente esbarra nas formas de pagamento. Porque o paciente já gostou da clínica, gostou do dentista, sentiu confiança, ele vai assim, nossa doutor, eu não tenho limite no meu cartão para pagar isso. Ou eu não tenho, por exemplo, para dar à vista agora. Então a gente impede do paciente fazer um tratamento por causa de uma forma de pagamento diferenciado. E existem várias maneiras da gente oferecer crediário para o paciente, oferecer formas de pagamento diferente, oferecer um crediário próprio da clínica. Então a gente estrutura isso de uma forma
melhor para que a gente consiga diminuir as objeções. Acertou experiência do paciente, acertou formas de pagamento, normalmente a taxa de conversão aumenta. Então, as objeções são mais ou menos nessa linha. Aí tem as objeções tradicionais. Ah, preciso ver com a minha esposa, preciso ver com o meu filho, eu não posso dar resposta agora porque é um orçamento alto. Então, normalmente essas objeções a gente fala assim, olha, então traga seu filho aqui, traga seu marido, sua esposa aqui, porque você não vai ter a capacidade de explicar tudo que eu te expliquei do seu tratamento para sua esposa, ou para o seu filho, ou para o seu marido. Então, traga ele aqui, ou vamos ligar para ele agora, que eu vou explicar para ele tudo que você é necessário fazer. Porque às vezes o tratamento para você, né, é muito importante para você ter, né, sua mastigação de volta, sua autoestima de volta, voltar, né, a comer, né, então isso tem a ver com a sua saúde. E às vezes a pessoa olha só para o dinheiro, né, então, e também não sabe todo o processo que você vai passar. Então essas são algumas objeções que a gente vai quebrando e com a experiência que a Hub tem, a gente vai começando a quebrar essas objeções.